Estamos iniciando, nesse dia tão especial, do dia 10 de abril, esse lançamento muito esperado, uma expectativa enorme de todos nós que acompanhamos a obra de Dom Helder Câmara, que é o lançamento e mais uma divulgação do livro de Eduardo Ronat sobre Dom Helder Câmara. Dom Helder, Quando a Vida se Faz Dom. Esse livro é, de fato, um coroamento, uma obra-síntese de um pesquisador que se dedica, ao longo de sua vida, à caminhada de Dom Helder Câmara. E, por isso, sem mais delongas, eu quero convidá-lo, Eduardo Ronat, para participar dessa live comigo, em que eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos compartilhar do conhecimento dele sobre a vida e a obra de Dom Helder. Pois é, professor Manuel, é uma honra poder falar ao pessoal do IDEC, aquele instituto que com muita coragem e muito empenho sustenta a memória de Helder Câmara, não é? Realmente, a Igreja das Fronteiras é um símbolo de Brasil, de Recife, é um lugar sagrado, digamos assim, de Recife, né? Está virando isso, e quanto mais tempo passa, tanto mais compreendemos isso. Então, agradeço o convite. Eduardo, em que maneira você, como pesquisador que produziu um livro tão interessante, não é uma obra síntese, eu diria, se você concorda que seria uma obra síntese daquilo que você tem escrito, daquilo que você tem pesquisado, o que você colocaria do homem Dom Helder? Porque é muito importante a figura do sacerdócio, né? A figura do profeta, mas nós todos, você é um dos entusiastas da missão do homem, da pessoa. O que o homem Dom Helder nos diz no livro que você gostaria de ressaltar? Foi intencional de colocar no título do livro, não colocar a palavra Dom, porque Dom Helder é um nome que ele ganhou justamente em Recife, quando ele chegou no dia 14 de abril de 1964. Não é? Mas tem um Helder Câmara anterior, tem o Helder Câmara, filho da dona Adelaide, tem o Helder Câmara que é do misticismo tipicamente cearense, tem o Helder Câmara formada pelos lazaristas em Fortaleza, e tem o Helder Câmara que fez uma experiência de igreja que não foi bem sucedido nos primeiros anos, depois da ordenação sacerdotal, antes de ir para o Rio de Janeiro. Então, Helder Câmara é uma biografia mais rica, digamos assim, e mais humana, digamos, né, do que simplesmente iluminar a fase episcopal, que durou 28 anos em Recife. Ele já era bispo lá, auxiliar do Rio de Janeiro desde 52, na realidade, né? Mas em Recife foi 28 anos, e quis justamente iluminar o homem Helder Câmara, né? O cearense, o brasileiro, né? E como foi escrever um capítulo inteiro sobre ele e o integralismo? Porque o livro seu traz, para quem não conhece, uma passagem muito interessante, não é, do ponto de vista de uma figura que depois vai ser acusado pela ditadura militar de ser um bispo comunista. Exatamente. É justamente o contrário. Nos primeiros anos da sua ordenação, entre 32 e 37, Helder Câmara, o jovem sacerdote Helder Câmara, andou pelos bairros de Fortaleza pregando contra o comunismo. Né? Era o contrário. Ele não fazia isso por causa de uma opção política dele, mas por simples obediência à orientação da igreja daquele tempo. Que não podemos esquecer que a igreja estava realmente apoiando as experiências na Itália e na Alemanha, né, experiências fascistas. Né? Na realidade é isso mesmo, né? Tem que ser, quem faz história tem que fazer seriamente. Né? Helder Câmara, fiel sacerdote, quer dizer, se empenhou para andar com
ao lado de um militar, nos bairros de Fortaleza, pregando e falando, e como ele tinha muito talento para falar, falando contra o comunismo. Em 1966, 4 anos depois da ordenação, ele percebeu que estava no caminho errado e pediu de ser transferido para o Rio de Janeiro. Mais ou menos isso, os primeiros anos da vida sacerdotal de Helder Câmara. Eduardo, mas você traça ao longo do livro uma característica que marca ele, que é a fidelidade à igreja. Como é que você vê essa característica? Não é porque além de profeta, além de tudo que você anuncia, mas nesse capítulo e em outros, fica muito claro essa ideia da fidelidade. Não é uma fidelidade à crítica, mas uma fidelidade muito legítima, não é, Eduardo? Na realidade, um aspecto que talvez não iluminei bastante é que Helder Câmara era uma pessoa muito intuitiva. Era aquelas pessoas que têm uma intuição inata. Ele percebeu que o movimento no Brasil religioso, naquele tempo, estou falando agora dos anos 30, 40, né? Não tinha jeito sem passar pela Igreja Católica. Quer dizer que é mais por intuição, é mais por faro político. Ele percebeu que a Igreja... Mas ele não tinha vendido sua alma à Igreja Católica. Ele vendeu sua alma a uma visão do mundo em que ele acreditava que todos nós somos iguais, que todos nós temos que nos dar a mão. Essa ideia é a ideia fundamental de Helder Câmara, não a obediência à Igreja. A tal ponto que depois suscitou no Vaticano, no centro da Igreja Católica, muitas suspeitas, não é? No tempo do Papa Paulo VI, ele era um bispo considerado suspeito, porque ele não falava segundo o ditame lá de Roma, né? Ele era um bispo que, quanto mais ganhava assistência internacional, renome internacional, tanto mais ele se tornou um problema para a igreja, né? Mas essa fidelidade que ele tem à igreja é porque realmente ele acreditava misticamente, digamos assim, que Deus está presente na Igreja Católica. O que não significa que para ele Deus não esteja presente também, não é? No pentecostalismo, no candomblé, no protestantismo, em outras religiões. Para ele, essa questão da instituição não era primária, não era primordial, digamos assim, né? Como o que você chamou de espírito crítico, né? É sinal de muita Eduardo, inteligência, né? exato. O Eduardo, nesse processo, né? Porque no fundo o seu livro ele vai construindo o personagem, né? Dom Helder, ele vai se tornando para o leitor que vai acompanhando o livro, ele sai de um político, né? De um padre político a um padre poeta. Quem é Padre José, Ronald? Esse Padre José é uma figura muito interessante. Não sei se vocês conhecem o poeta português Fernando Pessoa, que diz que tem diversas personalidades. Isso se aplica muito a Helder Câmara. Eu tenho aqui em casa, não tenho comigo agora, uma lista do que Helder Câmara é. É poeta, é sacerdote, é grande articulador político, é místico. Helder Câmara é muito. E o Helder Câmara também criou, então, uma figura, Padre José, que esse Padre José é uma espécie de alter ego, ou seja, uma espécie de poeta que não é tanto poeta, é um construtor de meditações, que diz coisas que o bispo não pode dizer. Quer dizer, e essas poesias, elas ficam escondidas, digamos assim, nas suas cartas que ele escreveu cada noite e cada dia também, cartas, né? Cartas circulares. E lá dentro, de repente, de maneira muito irregular, aparecem poemas que não são dirigidos a um público preciso, mas que são expressões de angústias, muitas vezes, de sentimentos que não são muito episcopais, né? De dúvidas, de tristeza.
Até ele reclamou, porque ele tinha um trato com Deus extremamente direto, né? Que ele reclamou de Deus: por que você se esconde tanto? Por que você não ajuda minha gente aqui, aqui em Recife, sofre tanto? Quer dizer, é uma figura. E eu dediquei realmente um capítulo 10 no meu livro, né? Chama-se O Padre José, e vale a pena para quem pratica isso, como livro de meditação mesmo. Agora, todo dia mais ou menos, eu leio um poema desse e me ajuda espiritualmente. Não é só a parte política, a parte espiritual, né? De um trato com Deus absolutamente inaudito, né? De chegar, inclusive, a dar conselhos a Deus e reclamar de Deus, não gostar de Deus. Muito direto, que para ele sempre é um pai. É um pai. Ô, Ronald, É uma figura. Pois não. Pois não, pode falar, por favor. Ronald, e nessa transição que você muito coloca, não é? Da figura política, do poeta e do místico, não é? Da espiritualidade de Dom Helder, você caminha para o livro falando do espírito de Dom Helder. Por que você conclui apresentando o espírito do Dom? É porque eu sou historiador, né? Toda a minha vida dediquei à história. O que me preocupa muito é a ação devastadora do tempo, não é? O tempo engole memórias. Então é normal que Helder Câmara, um bispo tão impactante, tão original, tenha suscitado memórias. E a minha pergunta é: será que ele vai resistir 50 anos? Faz 20 anos, né? Faz 23 anos que ele faleceu. Eu tenho a impressão, e essa impressão cresce em mim diante de reações de vocês, por exemplo, de você, é que ele vai resistir. Ele vai resistir 50 anos, vai ficar como, isso é minha opinião, o bispo mais conhecido da Igreja Católica no século XX. Não somente na América Latina. Por causa da grandeza da sua visão do mundo, que é uma visão completamente diferente do maior, porque para a maioria dos bispos, o problema é a falta de sacerdotes, é o comunismo, é o protestantismo, é o pentecostalismo. Para Helder Câmara, esses não são problemas. O problema é que 2/3, como ele dizia, né, 2/3 da humanidade vive em pobreza. Esse é o problema. Então ele não tem esse problema Ocidente e Oriente, como agora, né, América, Estados Unidos. Para ele não é um problema. O problema é Norte e Sul. O Norte rico explorando o Sul pobre. Então ele tinha uma cosmovisão muito clara. E por isso que um dos melhores analistas do Concílio Vaticano II dizia: esse bispo auxiliar do Rio de Janeiro, baixinho, pequenininho, vem lá do Brasil. Esse é um homem de visão. Ele é um dos poucos homens de visão do Vaticano II, que sabiam ultrapassar o horizonte da Igreja Católica e enxergar o problema do mundo, que é a falta de fraternidade, né? De comunicação entre as pessoas. Eduardo, seu livro é uma peça, não é, que contribui como toda contribuição, ela traz luzes no sentido de ampliar ao leitor a vida, a obra, não é, o personagem do Helder Câmara, né? Muito bem traçado, muito bem construído na sua preocupação de o colocar dentro desse contexto. Inclusive, ele foi perseguido pelo Brasil, como Estado brasileiro, no sentido das indicações ao Nobel da Paz. O que você poderia nos dizer sobre isso? O seu sofrimento e, ao mesmo tempo, sua alegria. O momento marcante da vida de Helder Câmara foi em 1970, quando ele foi a Paris fazer uma conferência.
não era na intenção, naquele tempo, o sistema político brasileiro praticava sistematicamente a tortura. Inclusive, um dos colaboradores dele, em 1969, o padre Henrique, foi morto, também pela repressão. Então, naquele tempo, tinha milhares de refugiados latino-americanos em Paris. E os conselheiros do cardeal lá, cardeal Martí, disseram, ele tem que falar da perseguição, ele tem que falar da tortura. E Dom Helder hesitou, porque ele percebeu a gravidade do momento. Na realidade, naquele dia, maio de 1970, ele falou a mais de 10 mil pessoas e descreveu o caso de tortura. Acusou o governo brasileiro. Não eram casos isolados de alguns militares assim desvairados. O governo brasileiro praticando tortura. Isso desestabilizou, foi o primeiro sinal grande do desestabelecimento do sistema militar do golpe de 64. Então, isso tem um sentido histórico que vai além da igreja, geopolítica grande mesmo, né? Ele desestabilizou esse sistema, esse governo, que foi perdendo credibilidade junto a muita gente, né? E então descia sobre ele um silêncio oficial que dura até hoje na prática. Né? Na TV Globo você não vai ouvir muito falar de Helder Câmara. Até hoje há uma certa política de silenciar, porque Helder Câmara é um tema de uma erupção como se fosse um vulcão que irrompe, não é? É muito perigoso para eles deixar a palavra para Helder Câmara, porque é de uma força de espírito, justamente, né, muito grande. Então, eles fazem tudo para que o pessoal não saiba. Mas os grupos cristãos estão cientes, e estou percebendo isso. A nova geração está ciente que essa memória tem que ser preservada, não por causa da honra a uma pessoa, a glorificação de uma figura histórica, mas por causa de um espírito que está por trás. Né? Um espírito realmente, genuinamente cristão, que se expressa nesse homem, mais do que em muitas outras figuras da igreja. Roland, se você fosse dizer a quem está nos assistindo um motivo pelo qual o seu livro seria interessante ler, o que é que você destacaria? Eu destacaria 3 coisas. Primeiramente, o Helder místico, que a mística que ele herdou, no fundo, da sua herança, da sua mãe, do seu ambiente de família, esse misticismo é típica daquela região do Ceará, não é? E nos deu já um padre Biapina, já nos deu um Antônio Conselheiro, já nos deu um padre Cícero. E está nos dando figuras, esse é um misticismo brasileiro, por vezes enterrado embaixo de... não é muito conhecido no grande noticiário, mas é uma força muito grande do povo. É um diálogo direto com Deus, além das instituições e dos organismos, etc., falar diretamente com Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a intuição. Mesmo os mais próximos colaboradores de Helder Câmara nunca sabiam ao certo o que ele pensava. Há outros políticos e homens e mulheres na história que são intuitivos. É um tipo de inteligência que não é muito livresco, não é? Não é muito ligado a livros e a estudos acadêmicos. É um dom da natureza, a intuição. Ele intuía, e por isso que ele teve tanto sucesso, não é? De intuir diante de diversos ambientes como falar, qual era a melhor maneira de entrar. Não é? E um terceiro aspecto, eu diria, é a tenacidade, né? A perseverança nos seus propósitos, né? Contra tudo e contra todos. Né? Eu encontrei naquele tempo, sobretudo depois da morte do padre Henrique, Helder Câmara muito abatido,
porque era todo mundo contra. O governo, a igreja também ficava silenciosa, ele estava sozinho. E ele, a tenacidade, que é outra virtude do brasileiro, eu acho. A tenacidade de um povo que sofre, que continua resistindo, né? Que nenhum político consegue amortecer, né? Consegue frear, né? É uma resistência que tem no povo, e Hélio de Câmara vem desse povo, né? Ele é a expressão desse povo. Ele é profundamente, é um dos brasileiros, mais brasileiros que eu conheço, embora eu não sendo brasileiro, mas eu admiro demais essa qualidade do brasileiro de resistir, de ser um país muito explorado, muito por grandes poderes financeiros e econômicos, mas que resiste. Né? Hélio de Câmara é símbolo disso. Esse é um terceiro ponto que eu queria assinalar. Viu? Eduardo, mas vocês também foram uma geração atípica. Né? Você é contemporâneo de Dom Penido, né? Dom Helder é contemporâneo do Abade, Dom Penido, que era médico. Você tem figuras como a própria Padre Lebré, você tem uma igreja latino-americana que produziu Puebla, Medellín. Me fale um pouco disso. Que igreja é essa? Que Pois é, igreja é essa, porque, Eduardo, que defende os direitos humanos? porque a história ela procede por gerações. Tem gerações e gerações. Então, isso é uma lei da história. Tem certas. E tem também momentos em que uma geração pode se pronunciar com mais força e outros que não dá. Ela é mais fraca, né? Você percebe isso claramente na Igreja Católica. Nós tivemos um Papa como João XXIII e depois tivemos João Paulo II e Bento XVI. E agora vem Francisco. Quer dizer que há uma certa passagem de gerações. Nada de que nós fazemos aqui é definitivo e é absoluto. Então houve essa geração, você tem toda a razão. Houve essa geração de grandes bispos, né? E praticamente todos da geração de Hélio de Câmara, né? Mas grandes também, de bispos profetas, e depois vem outra geração. Mas no fundo o fluxo da história ela é mais profunda, né? Ela continua, porque tem expressões por vezes claras de progresso, mas o fundo, o caminho da história profundo do povo continua um caminho de resistência, de perseverança, de endurecimento no sentido de continuar lutando, né? Viu? Ronald, então, nessa lógica que você colocou no final, Dom Helder é a expressão de uma espiritualidade maior, mais larga, não é? De um pensamento latino-americano. E eu, por último, eu pergunto, o tempo já está chegando ao fim, seria o Papa herdeiro dessa tradição? Estaria o Papa repercutindo isso hoje no Vaticano? Eu sei por boa fonte que o Papa Francisco conheceu Hélio de Câmara. Ele é mais jovem, né? Mas conheceu Hélio de Câmara. Era uma das figuras que ele conheceu quando era sacerdote lá na Argentina. E estimou. Eu fiz a ousadia, não sei se é ousadia, não fiz por ousadia, mas eu mandei um exemplar do meu livro, pessoalmente, para o Papa, com uma espécie de dedicatória ao Papa Francisco com amor. Então, pronto, sou isso. Porque eu acho que ele sintoniza e que eu acho esse processo de beatificação ou santificação um processo positivo, não é? Porque torna a figura mais conhecida e resiste ao que eu chamei aí o problema do tempo que devora as memórias, né? Então, eu acho que é positivo a ligação entre Francisco, que tem muito a ver com essa geração, admirou muito essa geração de bispos, e a situação atual, que é mais de reverso, não é? É mais de um reverso que
é também condicionada pelo tempo que vivemos, né? Estamos num momento muito difícil da história do continente e da história do mundo, digamos assim, né? Então, eu acho que justamente ele mostra um norte. Vamos por aí, né? Ele indica um norte. Esse é um valor desses homens, né? De mostrar por onde é que temos que andar. Que tem muita gente que mostra hoje por onde não andar, né? Estamos na linha do universalismo, eu digo isso no meu último capítulo, universalismo, é na linha da revolução, mas não uma revolução violenta, a revolução não violenta, mas persistente, de criar novos modelos para a humanidade, para a igreja, para a sociedade, né? Então, são pessoas que veem horizontes mais largas, né? mais completas, né? Esse para mim parece ser. Humberto Eco dizia, né? Se eu tenho alguma contribuição, é porque eu estou no ombro dos gigantes. Então, Ronald, que bom que nós hoje, do IDEC, todos que estão assistindo, estão nos seus ombros. Um grande gigante na história da literatura sobre Dom Helder. Muito obrigado a você por esse encontro. Eu só acrescentaria uma palavra. Meu livro não é definitivo, de jeito nenhum. Porque essa figura, Helder Câmara, ainda merece ser explorado. E no IDEC, a documentação dele é enorme, né? Eu queria agradecer a publicação desses volumes, das cartas dele, e realmente um grande trabalho, e difícil fazer isso, problemas financeiros certamente e tudo, né? Mas eu acho que não é um livro definitivo, é um roteiro para a gente continuar nessa luta. Eu confio muito na geração emergente, geração jovem, para continuar essa luta pela memória, que é uma das grandes lutas do cristianismo. Primeiro, a memória de Jesus, tão deformada ao longo dos tempos, e a memória daquelas pessoas que realmente mudaram o curso da história, né? Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Vicente de Paula, né? A irmã Dulce. São pessoas que mudam o rumo da história. Essas pessoas merecem ser lembradas porque nos ajudam a ver o norte para onde é que vamos, né? A nos orientar para o horizonte verdadeiro do cristão. Então, diante desse momento, né, Ronald, de tanta aridez, que bom que a gente tem seu livro, tem um texto, tem uma contribuição para essa ciranda que você nos convida a fazer parte, né? A ciranda da vida, a ciranda da dignidade humana. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e bom sucesso no lançamento. A todos nós, o IDEC sauda você pela iniciativa do livro e a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a esse momento tão especial da vida da nossa igreja, igreja no sentido de uma igreja em saída, né, Ronald? Uma igreja que não é silente à indignidade humana, uma igreja que tem empatia com os migrantes, refugiados, as vítimas de todas as guerras e contra todos os impérios, seja qual for o império. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Façamos uma excelente leitura. E como disse Ronald, não é? Como disse Paulo Freire, essa obra não é o ponto final, é um ponto de partida. Que outras virão, que outras contribuições sejam acrescentadas. Muito obrigado. Se Deus quiser.